E aí, galerinha do canal, salve, salve, mais um videozinho aqui na área para vocês, pessoal. Para vocês que não me conhecem, caiu de paraquedas nesse canal, eu me chamo Diego Schneider, moro aqui em Portugal há mais de 4 anos e conto um pouquinho para vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal, a história de um brasileiro aqui na Europa. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje vamos falar um tema um pouco diferente daquilo que a gente sempre traz aqui no nosso conteúdo, né, aqui no nosso canal. Vamos falar um pouco sobre a política de Portugal e o que tem relevância com a política brasileira. Eu acho que hoje em dia é um assunto que está muito em alta, né? Hoje você tem que estar por dentro do que se passa, de quem são, né, os políticos, em quem votar, em quem não votar, enfim, né? Cada dia está mais difícil também a gente saber quem é a pessoa certa ou a pessoa errada. Mas eu vou trazer uns dados curiosos para vocês. É algo que eu vejo, tá, pessoal? Eu não sou um cara especialista em política. Na verdade, não gosto muito, né? Acho chato, acho uma parada que já deu para mim, assim, tô saturado. Mas é umas comparações que eu acho bem interessante. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês agora, né, falar um pouquinho de cada pessoa que eu vou comentar aqui nesse vídeo, né, dos atores, né, dos personagens principais desse vídeo, e eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem quem é quem, tá? Tanto o Marcelo, quanto o Antônio Costa, André Ventura, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Bora lá. Este é Marcelo Rebelo de Souza. É um político professor português e atualmente é o presidente da República Portuguesa. Ele nasceu em 1948 em Lisboa, Portugal, e antes de entrar na política, trabalhou como professor universitário de Direito. Marcelo Rebelo de Souza é uma figura política respeitada em Portugal, conhecido por sua habilidade em se comunicar com as pessoas e sua proximidade com o povo. Ele ocupou vários cargos políticos importantes em Portugal, incluindo ministro dos Assuntos Parlamentares, líder do Partido Social Democrata e comentarista político em programas de televisão. Ele foi eleito presidente da República Portuguesa em 2016, tendo vencido as eleições presidenciais com uma ampla vantagem de votos. Como presidente, Marcelo Rebelo de Souza tem uma função principalmente representativa e cerimonial, mas também tem poderes de veto e de influência política. Ele é conhecido por suas ações próximas ao povo português, como o visitar áreas afetadas por desastres naturais ou assistir a eventos populares, e é amplamente respeitado em Portugal e no exterior. Esse é o Antônio Costa. É um político português e atualmente é o primeiro-ministro de Portugal. Ele nasceu em 1961 em Lisboa, Portugal. E antes de entrar na política, trabalhou como advogado e professor universitário. Antônio Costa ingressou na política em 1991, quando foi eleito para a Assembleia Municipal de Lisboa, e desde então ocupou vários cargos políticos importantes em Portugal, incluindo ministro dos Assuntos Parlamentares, ministro da Justiça e presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Antônio Costa é conhecido por ser um político pragmático e habilidoso em negociações políticas. Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2015, seu governo implementou várias reformas econômicas e sociais, incluindo a recuperação da economia portuguesa, o aumento do salário mínimo e a implementação de políticas ambientais. Ele também liderou a resposta de Portugal à pandemia de Covid-19, implementando medidas de restrição e acelerando o processo de vacinação. Bom, pessoal, e quem é André Ventura? André Ventura é um político português e atualmente é o líder do partido Chega em Portugal. Ele nasceu em 1983 em Lisboa, Portugal. E antes de entrar na política, trabalhou como professor universitário e comentarista esportivo. Ele foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Português nas eleições legislativas de 2019, representando o Círculo Eleitoral de Lisboa. André Ventura é conhecido por suas posições conservadoras em questões como a imigração, segurança e direitos LGBT. Suas declarações controversas e às vezes polêmicas têm gerado debates e críticas, mas também o apoio de uma parcela da população portuguesa. Jair Messias Bolsonaro, político e militar reformado brasileiro, é o ex-presidente da República Federativa do Brasil, que foi eleito em 2019.
Ele nasceu em 1955 na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Bolsonaro começou a sua carreira política como vereador da cidade do Rio de Janeiro em 1989. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados em 1991 e serviu como deputado federal por 7 mandatos consecutivos, representando o estado do Rio de Janeiro. Durante sua carreira política, ele foi conhecido por suas opiniões controversas em questões como direitos humanos, meio ambiente e relações exteriores. Bolsonaro é conhecido por suas posições políticas conservadoras e populistas, com forte retórica contra a corrupção, a criminalidade e a esquerda política. Ele também é um crítico ferrenho do socialismo e do comunismo. Como presidente, Bolsonaro tem sido alvo de críticas por sua gestão de pandemia na Covid-19, bem como por suas políticas em relação à Amazônia e os direitos humanos. Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido como Lula, é o político brasileiro que é atualmente o presidente da República Federativa do Brasil. Também já foi presidente nos anos de 2003 a 2010. Ele nasceu em 1945 em Caetés, um pequeno município no estado de Pernambuco, Brasil. Antes de se tornar presidente, Lula trabalhou como operário metalúrgico e sindicalista. Ele fundou o Partido dos Trabalhadores, PT, em 1980 e foi eleito presidente em 2002. Por 3 tentativas anteriores, durante seus 2 mandatos como presidente, Lula implementou políticas econômicas e sociais que ajudaram a reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil, como o programa Bolsa Família e a expansão do acesso à educação. Lula é uma figura política altamente respeitada no Brasil e internacionalmente, sendo considerado por muitos como um dos líderes mais influentes da América Latina. No entanto, ele também foi alvo de controvérsias e acusações de corrupção. Em 2018, ele foi condenado em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro, mas essa condenação foi anulada em 2021 e ele recuperou seus direitos políticos, podendo se candidatar a cargos públicos novamente. E assim foi feito em 2022. Bom, pessoal, aqui em Portugal existe, tanto igual no Brasil, existe o lado da direita e o lado da esquerda, São 2 partidos opostos, vamos dizer assim. Hoje em dia, quem toma conta de Portugal é o presidente Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro António Costa, Falar um pouquinho desses dois remete muito à força, à ajuda para a imigração. Os dois são muito a favor de imigração, tá? Não estou falando que o outro não seja, mas pronto, vamos com calma. Os dois são muito a favor de imigração, ajudam bastante. Tem algumas leis também que eu acho que eu não concordo. Apoiar pessoas, às vezes, que não querem trabalhar, muito subsídio de desemprego. Qual país se suporta, pagando tanto subsídio de desemprego? Sendo que há trabalho, às vezes não há ordenados compatíveis, mas há trabalho. Tem também a questão de abrir as fronteiras, é algo também que eu não concordo. Quando eu falo abrir fronteiras, pessoal, eu falo abrir completamente, sem nenhum requisito. Essa semana eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram. Se você não conhece o nosso Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, Diego Schneider _ vem pra cá, tá bom? Segue também nosso TikTok, que é o Vem Pra Cá. Segue a gente lá, tá? Não esquece. Então eu fiz essa enquete perguntando às pessoas o que elas desejavam fazer em Portugal, por qual motivo elas vinham para Portugal, o que atraía tanto elas assim. E a maioria esmagadora resolveu escolher segurança. E é algo que realmente eu também concordo, eu acho que eu também votaria, Por mais que eu tenha poder de compra, por mais que tenha oportunidade para sair de Portugal e ir para a Europa, passaporte vermelho, enfim. Mas eu acho que segurança é o principal. E quando você abre as fronteiras, assim, sem controle algum, sem nenhum filtro, essa segurança que eu busco para minha família, que você quer buscar para sua família aqui, essa segurança entra em xeque. Ou seja, como uma cidade, como um país que está aberto para todos, de qualquer jeito, que entra aqui procurados pelo FBI, cara, entrou aqui pessoal que matou canibais, aí teve essa história, pessoal que dá golpe. Eu não estou falando só de brasileiros, todos imigrantes, estou falando de imigrante em geral, tá? Então, eu acho que o país precisa de imigrantes,
como eu sempre falo, imigrantes que trabalhem, que cumpram as regras, que respeitem para serem respeitados, né? Esses imigrantes, bacana. Só que, né, para todo cesto de fruta tem uma podre, né? Então, sempre tem um ou outro que, infelizmente, acaba entrando junto e acaba trazendo problemas para o país. E pronto. E o pessoal desse lado, do Antônio Costa, do Marcelo, eles são a favor, né? Eles ajudam bastante. E isso é bom, isso é bom. Isso me ajudou a estar aqui hoje, né? Só que quando eu vim, por exemplo, tinha uma seleção um pouco mais rígida do que tem hoje, tá? E é aquilo que eu concordo. Eu concordo que as pessoas que querem vir a Portugal que venham, tá? Merecem, tá ligado? Ter uma qualidade de vida melhor, mas saibam que não adianta você vir para Portugal e chegando aqui do jeito que está sendo, perder aquilo que você veio buscar, que é a segurança. Entende qual é o raciocínio? Pronto. Então vamos lá. Tem os dois que trabalham, né, com esses lados de ajudar, de pessoas mais carentes, enfim, é bem assim, cada um pensa de uma forma, né, os cidadãos, e uns acham que está certo, outros acham que não estão, enfim. Mas só um resumo aqui para vocês terem uma ideia. Do outro lado, existe um cara chamado André Ventura, que é um cara muito espontâneo, tá? É um cara que fala realmente o que pensa, o que acha, fala muita coisa sobre o que os próprios portugueses pensam, mas não falam, tá? Tem muitos portugueses que pensam igual ele, mas não dizem por ter medo de retalhas, por educação ou por qualquer coisa, mas ele não, ele é um cara que fala mesmo e muita gente, e tem crescido, na verdade, foi o terceiro partido mais votado, que é o partido do Chega, e está crescendo a cada dia. E qual é a comparação dessa com o Brasil? Porque o Brasil também temos dois lados, a direita e a esquerda. Hoje o Brasil temos o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o atual presidente, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é mais ali do lado da direita, né, pronto. E é muito parecido, velho. O Lula meio que briga pelos direitos dos pobres, Bolsa Família, né, Minha Casa Minha Vida, sei lá, programas. Lembrando vocês que eu não entendo de política, tá? Tô falando só uma visão superficial. Então o Lula briga com essas coisas e o Bolsonaro é como se fosse um André Ventura de Portugal, né? Não é à toa que Lula foi chamado para participar aqui de um discurso na Câmara, deu uma polêmica do caramba, mas foi chamado pelo Marcelo, pelo Antônio Costa. E agora o André Ventura, o partido Chega, chamou o Bolsonaro para visitar Portugal. Então dá para ver que de um lado temos Marcelo, Antônio Costa e Lula, e do outro lado temos André Ventura e Bolsonaro. Começa a se dividir de uma forma bem visível, né? Quem escolhe qual partido, qual lado ficar. E pronto, o Bolsonaro e o André Ventura têm muito em comum, tá? O Bolsonaro também tem esse aspecto, essa forma de ser, de falar aquilo que pensa, tá? Uns acham que falam muita besteira, outros acham que falam a verdade, outros acham que falam aquilo que grande parte da população pensa, mas não fala, né? Uns já acham que ele fala demais, racismo, xenofóbico, pronto. E o André Ventura também recebe essas retalhas a respeito disso, que acham que ele é contra a imigração, que ele é contra muitas coisas assim, entendeu? E pronto. Então temos os dois lados da política aqui em Portugal, tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita. Então cada dia que passa mais fica, né, escancarado o gosto das pessoas, tá? Igual eu falei com vocês, eu vejo uma crescente muito grande pelo Chega, pelo André Ventura, por tudo aquilo que ele vem trazendo, né, de propostas. Eu, particularmente, eu gosto muito do Antônio Costa e do Marcelo, tá? É uns caras que vê realmente o lado imigrante, né? Só que, ultimamente, eles têm feito atitudes que eu, particularmente, não concordo tanto. Então, eu sou assim, eu concordo um pouco com as atitudes do Marcelo e do Antônio Costa, mas também concordo com algumas atitudes do André Ventura. Não 100% nenhum dos dois partidos, nenhum dos dois lados, tá? Se fosse uma mescla, se os dois se juntassem para pegar o melhor das ideias e botar em prática, seria o ideal, mas a gente sabe também que, além de, quando se fala em político, né, acho que parece que às vezes esquece um pouco da população e o próprio gosto da pessoa começa a ficar à frente, né? Enfim, política é uma coisa que não se discute. Política, futebol e religião é difícil, né? Você entrar no meio termo ali, eu estou fazendo um vídeo, não estou ponderando para nenhum dos dois lados, tá? Não quero essa questão,
Mas é só para vocês entenderem que existe também essa divisão, tanto no Brasil quanto em Portugal. Existe o cara que é considerado falastrão, talvez o salvador da pátria. Existe o cara que é considerado o banana não faz nada, mas que olha o lado dos pobres e dos pobres coitados. Existe os dois lados, entendeu? Do Brasil é igual, né? O pessoal fala que o Lula não faz nada e olha só os pobres e tudo mais. E falam que o Bolsonaro é um falastrão e pronto. E o salvador da pátria. Pronto. Essas questões aí, que veio um para derrubar o outro. Quem é muito a favor de um partido odeia o outro. Quem está saturado de um partido aposta na vitória do outro para tentar melhorar. E por aí vai, pessoal. Então foi um vídeo aqui mais ou menos só para trocar uma ideia com vocês. Eu nunca falei muito sobre política aqui no canal. Acho que eu fiz um vídeo só quando foi as eleições. Se você não viu esse vídeo, vou deixar passando aqui em cima, a respeito, né, o Lula ganhou, como é que seria, tal, se você deseja vir para Portugal, quem concordou, quem não gostou, que iria ficar para fora ou ficar no Brasil, enfim, assiste lá o vídeo que eu vou deixar passando um card aqui em cima. E outro, pessoal, esse tipo de conteúdo não é um conteúdo foco do meu canal, tá? Eu só trouxe aqui como uma questão de conhecimento para vocês, de, né, dar uma brecha, uma abertura sobre cada situação. E se você não é inscrito no nosso canal, pessoal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo, não custa nada, é 2 segundos. Se tiver vermelhinho, subscrever, clica ali em cima. Tem um sininho também do lado, você ativa. Toda vez que eu fizer um conteúdo, o YouTube irá divulgar esse conteúdo para você, irá te notificar. Também deixa aquele like esperto que ajuda demais. E deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês são da turma do Lula, Marcelo, Antônio Costa ou da turma do Jair Bolsonaro e André Ventura? Vamos lá, diz pra gente aí, pra gente ter uma ideia como é que tá essa demanda aí de política na vida de vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço, espero que tenham gostado. Fui, valeu.